Domingo, dia 22 de janeiro de 2023, terceiro domingo do tempo comum. Iniciemos a nossa meditação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que vamos meditar é de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar um instante o evangelho que acabamos de ouvir. Jesus, a grande luz que transforma. Com a prisão de João Batista, Jesus entra na cena, pregando nas periferias da Galiléia. Ele começa sua missão longe dos centros importantes, Judéia, Jerusalém. Com Jesus, o centro da história é deslocado para as periferias. Quem quiser se encontrar com Jesus será chamado a migrar para as margens, onde se encontram os prediletos do Pai Celeste. Baseado na profecia de Isaías, Jesus assume a missão de ser luz para o povo que vivia nas trevas e na marginalização. Esta foi a sua opção: ir ao encontro dos doentes, famintos, endemoniados e desprezados, categorias abandonadas pela sociedade injusta. Jesus é a grande luz que ilumina o caminho do povo que vive à margem da dignidade humana. Enquanto muitos cobiçam o pedestal do poder e do privilégio, o Mestre nos ensina a busca às margens, dirigir-nos às periferias. Lembra-nos o Papa Francisco. Em meio a essas realidades sofridas, Jesus convida à conversão, pois o reino dos céus está próximo. Conversão significa mudança de vida pessoal e social, converter-se para mudar a sociedade. A violência transforma-se em paz, o ódio ceder lugar ao amor, a intolerância tornar-se respeito à diversidade, o poder de morte das armas ser substituído pela força de vida dos instrumentos de trabalho. Conversão é luta constante em favor da vida. Jesus convida mulheres e homens para que continuem a pregar a chegada do reino de Deus. Eis o grande desafio para todos os cristãos, também hoje.
Nossa sociedade continua violenta, injusta, entranhada em ódio e intolerância. Isso tudo é sinal de não acolhida do reino dos céus. A mudança se inicia com a conversão de cada um. Simão Pedro encabeça o grupo e, ao longo da narrativa de Mateus, será citado sempre em primeiro lugar. Jesus fará deles pescadores de gente. Vão formar a comunidade de Jesus com modos de vida, valores e estruturas diferentes. Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família e o nosso descanso dominical. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.